Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Conhecendo Minha Cidade, que vem até aqui o Parque Nacional da Tijuca, na Pedra Bonita. Você quer saber mais? Vem comigo! Para que a humanidade desenvolva uma solidariedade para com os bens naturais e de sustentabilidade, é imprescindível que reconheçamos que a existência humana é indissociável da conservação da natureza. E isso somente seria possível ou será possível no momento em que compreendermos concretamente o modo como os homens se relacionam com a natureza ao produzirem e reproduzirem a sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na pista de voo livre, um ponto turístico muito interessante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi construído na década de 70 pelo primeiro idealizador chamado Luiz Cláudio. Ele construiu essa rampa de madeira justamente nessa área aqui de escarpa, né, onde houve uma erosão e você tem uma descida muito abrupta aqui para baixo, e associado aos ventos que vêm do mar, acabam batendo aqui nesse maciço, próximo à Pedra da Gávea, ao Agulhinha, e faz com que as asa deltas conseguem atingir uma certa altitude e ter grandes voos até a chegada da praia de São Conrado. Então é dessa maneira que acontece essa dinâmica das asa deltas de permanecerem no ar, e dependendo do vento elas conseguem chegar até mesmo acima da Pedra da Gávea, tá bom? Olá pessoal, estou num ponto muito importante aqui na cidade do Rio de Janeiro, chamado Pedra Bonita. A Pedra Bonita, ela tem uma formação de granito, ela foi formada há milhões de anos atrás, justamente numa primeira colisão continental, em que as rochas sofreram diversos tipos de metamorfismo e as montanhas foram surgindo. Logo depois, cerca de 200 milhões de anos depois, com a abertura do Oceano Atlântico, essas rochas elas começaram a se tornarem evidentes por conta de uma bolha de magma que veio do interior da Terra. Então essas fraturas que foram feitas na rocha depois da abertura do Oceano Atlântico proporcionou com que essa bolha de magma, que depois veio a ser transformado em granito, viesse. Com isso as rochas foram sendo basculadas e sendo cada um colocada de uma altura, né? Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, aqui os chamados maciços costeiros, e mais adiante as ilhas litorâneas, né? E aqui esse granito é o mesmo granito que nós encontramos lá na Pedra da Gávea. Eu até tirei uma amostra aqui com o martelo geológico desse granito, que evidencia justamente isso, que é formado por quartzo, biotita e feldespato. Então essa composição mineralógica dessa rocha, do granito, ela é muito evidente aqui na Pedra Bonita, e é o mesmo que a gente encontra lá em cima na Pedra da Gávea. E essas lascas que a gente consegue observar aqui são desprendimentos dessas placas de rocha, porque elas foram sofrendo esse processo de intemperismo. A água foi entrando por essas fraturas, conforme nós falamos no início, que essa abertura que a água consegue entrar por conta dos eventos tectônicos, e fizeram com que esse corpo viesse até a superfície. As partes mais pesadas se desprenderam e se precipitaram lá para baixo. Aqui também a gente tem algum tipo de vegetação. Essa vegetação ela é formada justamente por conta da erosão eólica, que vem transportando esses grãos e forma pequenos líquidos, formando pequenas colônias de biomassa vegetal. Essa biomassa ela consegue acumular na rocha, e conforme ela vai baixando, ela vai conseguindo ter um horizonte maior litológico, fazendo com que apareça cada vez mais árvores de portes maiores.
Aqui no topo da Pedra Bonita, a gente consegue ter uma visão da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea, ela é formada no seu topo de granito e o seu corpo, ele é um gneiss. Então, por isso que ela consegue permanecer na paisagem, esse destaque. Ela teve esse nome por conta dos navios antigamente, na parte mais alta, onde tinha um panorama maior chamado Gávea, em que se falava terra à vista. E aí foi colocado esse nome. Durante muito tempo, a Pedra da Gávea, durante todo o tempo, diversas imaginações e fábulas humanas têm permeado. A primeira, que teria uma inscrição fenícia lá no topo nessa face, ao lado aqui da pedra. Também um portal tridimensional, né? Na verdade, aquilo ali é uma ação de intemperismo feita na rocha que acabou provocando isso, da mesma maneira como essas supostas inscrições fenícias. A geologia defende que é o processo natural da rocha intemperizada, do desgaste, que acabou provocando esse tipo de coisa, até mesmo a aparição de OVNIs. Não tem problema nenhum as pessoas terem esse tipo de imaginação, até porque quando a gente olha para a Pedra da Gávea, a gente consegue ter alguma percepção abstrata, porque nos chama a atenção. Dá para olhar para a Pedra da Gávea e ver realmente um rosto ali, com 2 olhos, os narizes, mas isso é um processo natural, geológico. Assim como o desejo das pessoas que têm de subir até a Pedra da Gávea e olhar a cidade daquele ponto lá de cima. Então essas situações bastante interessantes acabam fazendo parte também daqui, e que a geologia acaba explicando esse fenômeno juntamente com a geografia. Essa face sul aqui da Pedra Bonita, a gente consegue ver a Praia de São Conrado e boa parte da zona sul do Rio de Janeiro. Então a gente tem a Avenida Niemeyer, a Praia de São Conrado, logo ali o Morro Dois Irmãos, a comunidade da Rocinha, ali atrás um pedaço do Vidigal, Lagoa Rodrigo de Freitas, Ipanema, parte de Copacabana, lá atrás a entrada da Baía de Guanabara e parte de Niterói. É incrível como é que a socioespacialização, o processo urbanístico, de urbanização, ele é bastante evidente aqui na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente com a comunidade da Rocinha e com a comunidade do Vidigal. A gente encontra uma espécie de conurbação quase que concreta ali. A única coisa que impede essa conurbação é justamente o Morro Dois Irmãos, que não deixa a comunidade da Rocinha se conurbar com a comunidade do Vidigal. Então isso mostra que a cidade cresceu durante todos esses anos e que as pessoas foram cada vez mais e mais ocupando esses espaços. As montanhas, as rochas sempre foram uma fonte de inspiração para as pessoas. E aqui na Pedra Bonita, o nome diz Pedra Bonita, faz jus justamente a paisagem deslumbrante que as pessoas acabam encontrando aqui em cima. O Rio de Janeiro ele é um sítio geológico formado por diversas rochas, diversas montanhas, por conta de colisões continentais e das próprias placas tectônicas. Isso trouxe uma configuração única para a cidade do Rio de Janeiro, que chama a atenção desde a época dos primeiros colonizadores que acabaram chegando aqui na cidade. E o mais interessante disso tudo é que nós vivemos uma cidade no entremeio dessas montanhas, que traz muito turismo, traz a curiosidade de muitas pessoas que olham para a montanha e têm o desejo de subir e ver como é que essa cidade de uma maneira mais ampla. É interessante aqui na Pedra Bonita nós observarmos um pouco da geomorfologia costeira aqui dessa parte da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, particularmente aqui na Barra da Tijuca, a gente consegue ver o arco praial, as lagoas que compõem essa região, Lagoa Tijuca, mais lá para trás, Lagoa do Camurim. E pensar que antigamente houve a chamada transgressão marinha, ou seja, são períodos em que a terra
ela esquenta muito ou ela esfria muito. Nesse período em que o mar transgrediu, toda essa região o mar conseguiu dominar, e essas montanhas, maciço da Pedra Branca, maciço da Tijuca, na verdade eram verdadeiras topos de mar. E quando houve esse recuo marítimo, ele acabou deixando essa configuração dessas lagoas costeiras, justamente por conta de ondas, de partes mais depressivas, que acabou fazendo com que as ondas aprisionassem essas lagoas, tendo essa configuração atual que nós temos hoje. Tem muita nuvem hoje aqui, mas não dá para ver, mas lá atrás é o maciço da Pedra Branca, mais lá para trás é o maciço do Jericinó e bem mais lá para trás a Serra do Mar. Então essa parte aqui reflete justamente essa geologia e essa geomorfologia que a gente consegue encontrar aqui nessa parte do litoral do Rio de Janeiro.